A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, aqui é a pastora Cláudia Breves Cardoso e eu tenho uma palavra para você. É tempo de avivamento, sim, é um tempo de renovação espiritual. Quando as pessoas se dedicam totalmente a Deus e perseveram nessa busca, elas são renovadas, geradas de novo, passam por uma vida transformada. É esse o processo que o Espírito Santo quer colocar a igreja atual. É um processo de mudança, de uma vida nova. É um processo de dar vida ao que estava morto. E nesse processo, Deus renova. Ele renova a alegria, Ele renova a ousadia, Ele renova a fé, Ele renova a alegria da salvação, o desejo até mesmo de viver. E é pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é a manifestação de Deus nos dias atuais, ele tem essa função de trazer vida e autoridade aos servos de Deus, renovo, juntamente com sua presença e seu revestimento, vem frutos, vem dons necessários para a edificação do corpo de Cristo. E Joel 2, o profeta Joel, no seu capítulo 2, ele começa chamando, o povo à santidade. Em Joel 2:1 ele diz: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Ele começa a tocar a trombeta, ele começa a despertar os atalaias, a acionar o povo, a acordar o povo. Depois, mais tarde, no versículo 12, ele diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro, com pranto, rasgai vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência, e arrepende do mal. Aqui, o profeta Joel está nos chamando a um quebrantamento de coração. Não adiantava o povo fazer os rituais religiosos, de passar aquele dia com Deus ali, de oração, de jejum, tinha o dia determinado, de rasgar as vestes, botar um pano de saco, cinza na cabeça, se o coração não estava quebrantado para o Senhor. O avivamento vem, o renovo vem quando o nosso coração está disposto a ser limpo, a ser purificado. A palavra avivar no hebraico é preservar, é manter vivo, é purificar, é corrigir, livrar do mal, É despertar uma intensa alegria espiritual no nosso interior. Eu gosto muito dessa expressão. Avivar é despertar uma intensa alegria espiritual em nosso interior. E o Senhor continua usando Joel para falar, versículo 14: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjar e libação para o Senhor, o vosso Deus. Tocai a buzina em Sião, versículo 15. Santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, e olha agora, e os que mamam, saiam do noivo a sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Por que eles chamam até os noivos? Porque naquela época, em tempos de guerra, os noivos não eram chamados para a guerra, Eles tinham que ficar pelo menos um ano sem participar de nenhuma batalha. Mas no sentido da santificação, do avivamento, do despertamento, até os que mamam, até os noivos deveriam sair da sua recâmara, do seu quarto. Versículo 17 de Joel 2. Chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Então o profeta Joel está conversando com o Senhor e está sendo usado por Deus a chamar o povo para o avivamento. Ele convoca o povo
para um grande ajuntamento espiritual, acompanhado de jejum, de profundo quebrantamento por parte de todas as pessoas, de todas as idades. E esse ajuntamento deve envolver crianças, jovens, anciãos, né, qualquer faixa etária, para participar desse momento. Nós nos lembramos de uma palavra em 2 Crônicas 7,14, que o Senhor nos fala como mover esse avivamento. E ele diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí os passos, né, a receita do avivamento, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, aleluia, e sararei a sua terra. Deus está disposto a operar. Deus está disposto a operar. Abacuque 3,2, o profeta Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Santo Deus, o Senhor está convocando a igreja para um tempo de busca, de jejum, de quebrantamento, de avivamento, de despertamento espiritual, irmãos. Para que o povo não venha dizer, né? Para que não entregue o povo ao opróbrio. O que é isso? A vergonha. Para que não passe por escárnio. Que a igreja se levante em oração. Que o povo de Deus espalhado na terra, aleluia, se levante em clamor, em oração. Por que o toque da trombeta está ligado ao avivamento? Na Bíblia nós vemos o povo atendendo o toque da trombeta do avivamento. Aqui no versículo 15 diz: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Na Bíblia vemos isso, o toque da trombeta do avivamento, em vários momentos da história. Em Jonas 3,10, os ninivitas atenderam ao apelo do profeta Jonas. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Então aquela proclamação de Jonas foi como uma trombeta tocando em Nínive, né? E ali, de acordo com Joel 2,18, após os sacerdotes e ministros de Deus chorarem, pedindo ao Senhor que poupasse o seu povo, então o Senhor teria zelo da sua terra e se compadeceria do seu povo. Lamentações 5,21, o profeta Jeremias também atendeu ao toque da trombeta do avivamento, orou ao Senhor pelo avivamento espiritual do povo e disse: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Amados irmãos e irmãs, devemos atender ao chamado do Senhor para o avivamento, tanto pessoal como coletivo, né? Seguir essa receita passo a passo, se humilhar, orar, buscar, se santificar, porque o Senhor vai ouvir do céu, sim. Se houver arrependimento sincero, oração incessante, humilhação na presença do Senhor, quebrantamento espiritual, conversão genuína, renovação de amor ao Senhor, colocando Deus em primeiro lugar, tendo fome e sede da palavra, fome e sede da presença, nós vamos ter resposta de Deus, como Joel 2 aqui vai dizer. Versículo 25, restituir-vos-eis anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusto, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos. Louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Aqui o versículo 27, Joel 2, e depois ele diz no 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amados irmãos e irmãs, o avivamento ele virá com restauração, com restituição, com sinais e maravilha, com a presença de Deus, que é o mais importante no nosso meio. E o Senhor deixa bem claro que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne.
a ponto dos nossos filhos e filhas profetizarem, dos nossos velhos terem sonho e dos nossos jovens terem visões e servos receberem do Espírito. Esses dias eu estava orando ao Senhor por vidas, por alguns jovens que precisavam de transformação, serem retirados de vícios e coisas assim semelhantes. E você fala com eles alguma palavra relacionada a Deus e à igreja, e o coração se fecha e diz: eu não creio, eu não quero, eu não aceito. E o Espírito Santo me trouxe a palavra de Joel 2, 28 e 29. E o Senhor colocou no meu coração: filha, clame por eles, jejue por eles, ore por eles, para que o meu Espírito se manifeste. Porque quando o Espírito Santo se manifestar a eles, quando o Espírito Santo falar ao coração deles, não haverá ninguém que os impeça de aproximar de Deus. Então nós entendemos que há pessoas, há corações, irmãos, que não adianta nós falarmos, nós brigarmos, nós insistirmos. Nós temos que orar e jejuar e buscar e nos quebrantar diante do Senhor para que haja esse despertamento, esse avivamento. Me lembro muito de Zaqueu, irmãos, quando Jesus, aleluia, ele vai chegar lá na casa daquele publicano Zaqueu, lá em Lucas. O Senhor entra na casa dele, o Senhor em nenhum momento, desde a árvore onde ele estava, até a casa de Zaqueu, quando Jesus senta à mesa para comer com ele, em nenhum momento Jesus acusa aquele homem, em nenhum momento Jesus diz para ele: você é um ladrão, um pecador. Não, Jesus apenas o ama, Jesus apenas está presente na casa dele. E a presença de Deus é tão marcante, é tão forte naquela casa por meio de Jesus Cristo, que aquele homem, naquela mesa, ele diz: se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Nasce nele um desejo de mudança, nasce nele um coração quebrantado para mudar. E Jesus declara: hoje veio salvação nessa casa. Que palavra tremenda, irmãos, que palavra linda. Eu fico assim maravilhada, né? Eu fico feliz, eu fico maravilhada de ouvir essa palavra. E o que o Senhor está falando? O Senhor está dizendo aqui para nós, aleluia, Ele está dizendo que a presença do Espírito Santo é que vai mudar o seu filho. É a presença do Espírito Santo que vai mudar. Essa passagem de Zaqueu está em Lucas 19, tá? De 1 a 10, você que deseja pesquisar. É a presença do Espírito Santo que vai quebrantar. Eu quero profetizar que você vai entrar num quebrantamento com o Senhor, um jejum, uma oração. Você vai buscar, você vai se santificar por você e por sua família. E aqueles que você tentava ganhar para o Senhor, aqueles que você tentou falar de Jesus e não queriam nada com Deus, eles mesmos vão chegar até você e vão dizer: me leve com você à presença de Deus. Eu quero esse Deus que você serve. Eu não quero mais essa vida. Me ajude a sair dessa vida errada que eu estou vivendo. E assim Deus fará. Porque a promessa dele, o Espírito Santo vai começar a dar visão. Aquele que dizia: eu não creio mais, ele vai ter visão das coisas celestiais. Ele vai dizer: eu creio não pelo que os outros disseram, pelo que minha mãe e meu pai disse, mas porque eu tenho visto e crido que Ele é Deus. Muitos vão ter sonhos proféticos revelados pelo Espírito Santo, aleluia, aonde, meus irmãos, você falava com ele, ele não mudava. Um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe, e de repente eles vão ter sonhos proféticos, eles vão dormir incrédulos e vão acordar cristão no nome de Jesus. É promessa de Deus, o Espírito Santo vai transformar vidas. Então cabe a nós, igreja, buscar esse avivamento, irmãos. Isaías 44, 3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta, torrentes na terra seca, derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Olha que palavra linda, é promessa do Senhor. Os grandes avivalistas do passado, antes de influenciar sua família, sua cidade, sua geração, começaram tomando uma iniciativa pessoal, buscaram o avivamento para suas vidas. Meus irmãos, comecem assim, diga: Senhor, a começar em mim, aviva a tua igreja, aviva a minha família, comece em mim, como Davi pediu, torna a dar-me a alegria da tua salvação. No Salmo 51, de 10 a 12, ele diz: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito
reto. Por que ele diz crie em mim? Porque ele diz isso, irmãos, porque ele sabia que o único que deu o órgão, que deu o coração, que fez o coração, era o único capaz de dar um novo coração. Então o Senhor, ele está dizendo para nós: restaura-nos, Senhor, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Salmo 80, 19. Acaso não nos renovarás a vida, o fim de que o teu povo se alegre em ti? A fim de que teu povo se alegre em ti? Salmo 85, 6. E nós vemos que o resultado do avivamento, irmãos, está na expressão do fruto do Espírito na vida de quem o recebe. A igreja primitiva recebeu o avivamento e Pedro teve ousadia ao falar em Atos 2, de 14 a 18. Os discípulos também. A igreja cheia do Espírito Santo naquela época teve temor, generosidade, comunhão, alegria, sinceridade, perseverança em oração. Atos 2, 43 a 47. O avivamento também é chamado de despertamento do sono espiritual. Por isso que Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti, ou iluminará, né? Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos reveste, nos capacita para grandes coisas. Isaías 61, de 1 em diante, diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E olha o que ele faz, irmãos. Ele me ungiu para levar boas notícias, o Evangelho, boa nova. Ele me ungiu para curar quebrantados de coração. Ele me ungiu para anunciar liberdade aos cativos, libertar os aprisionados, proclamar o ano da bondade de Deus, consolar os tristes, colocar coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Olha que palavra, irmãos. Levar dupla honra em lugar de humilhação, levar unção no lugar de lágrimas. Irmãos, olha o que o Espírito Santo, o Espírito que aviva, faz. Ele dá manto de louvor em vez de espírito deprimido. É uma palavra tremenda. E essa palavra continua dizendo: serão chamados reconhecidos como carvalho de justiça, firmes em retidão, perseverantes no que é correto. Isaías, vai continuar ali no 61, ele vai dizer: vocês serão chamados plantio do Senhor, semente santa, filhos de Deus, manifestação da sua glória. Uma igreja avivada, um cristão avivado, ele é chamado de reconstrutor, reformadores de velhas ruínas. Eu quero profetizar na tua vida: você cheio do Espírito e avivado, você será um reconstrutor de velhas ruínas, restauradores de antigos escombros, reformadores de cidades. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. O avivamento, ele começa em você para depois alcançar o outro e se estende por territórios, por cidades, por lugares. Louvado seja o nome do Senhor. O avivamento começa em mim, depois vai alcançar outro e vai se estender por territórios. Louvado seja Deus. E é preciso, irmãos, que haja um que se renda e diga: que se cumpra em mim a tua vontade. Que diga: se o grão de trigo não morrer, que fica ele só, mas se morrer, se dá muito fruto, como Jesus. João 12, 20 até 30, você pode ler todo esse versículo. Que diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, como Isaías 6:8. Alguém que tome a iniciativa de se colocar nas mãos de Deus para ser canal de mudança, canal de restauração. Aleluia, louvado seja Deus. Deus está chamando. Ezequiel 22:30 diz: procurei um homem, um único homem, que consertasse o muro, um homem que se pusesse na brecha onde os muros desmoronaram, um homem que fosse justo e bom para impedir que eu destrua a terra, mas a ninguém achei. Em outra versão diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Os avivalistas Charles Finney, Lyman Brecker, Barton Stone, Alexandre Campbell e John Wesley, avivalistas na Europa, avivamento de Gales e tantos outros, irmãos. Quantas pessoas buscaram, eles se colocaram primeiro. Diz que Evan Roberts, lá da aldeia de Longo, país de Gales,
Com 26 anos, ele pôde experimentar avivamento em Gales, em 1904. 100 mil pessoas aceitaram a Jesus e a notícia se espalhou pelo mundo inteiro. O avivamento dos morávios iniciou em 1727. Começaram a buscar o Senhor em oração e, de repente, houve um derramar do Espírito sobre a igreja. Havia choro, quebrantamento, manifestação até entre as crianças. Em 1891, Evan Roberts, o avivalista de Gales, teve fome e sede de Deus aos 13 anos. Ele pediu que o Espírito Santo o enchesse e enviasse o reavivamento ao seu país de Gales. Ele estava insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha. Eu te pergunto, você está satisfeito com o nível espiritual de vida que você tem? Aí um diácono, ao vê-lo buscar a Deus na igreja, o orientou a não parar, a buscar todos os dias e disse: não perca uma única reunião de oração, meu irmão. O Espírito Santo pode chegar numa hora que você não está presente. E brincou com ele: vem buscar. E ele buscou na redondeza, sem perder um encontro de oração. Quando não tinha ali na igreja dele, ele ia em outra. E dos 13 anos aos 26, com perseverança, ele estava sempre buscando. Aos 19 anos, ele estava numa montanha, recitando o Pai Nosso em voz alta, orando no monte, quando chegou as palavras: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E quando ele profetizou, falou bem alto o Pai Nosso, disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele ficou tão cheio do Espírito Santo que ele não conseguia nem falar mais. E ele voltou, desceu, foi para o seminário, voltou à sua cidade e começou a pregar para jovens, né? Voltou e começou a pregar para jovens. E num domingo, 30 de outubro de 1904, no culto, ele viu seus amigos de infância serem cheios do Espírito Santo. Ele evangelizou todos eles, reuniu aqueles jovens, né, e começaram a buscar a presença do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, você quer o avivamento na tua vida? Você quer avivamento na tua casa? Confesse abertamente o seu pecado ao Senhor. Abandone qualquer ato duvidoso, até mesmo a aparência do mal. Busque a santidade, se humilhe aos pés do Senhor. Tenha necessidade de obedecer prontamente a tudo que o Espírito Santo mandar que você faça. Pedir perdão, visitar alguém, buscar um pouco mais, acordar de madrugada para buscar. Aleluia! Liberar uma palavra de alegria, de bênção, de gratidão a alguém. Confesse a Cristo abertamente. Continue buscando. Continue buscando, o fogo do Senhor vai te alcançar, a alegria triunfante do Espírito vai te alcançar, a glória de Deus vai te alcançar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, que a glória do Senhor te alcance, que o avivamento do Espírito Santo alcance a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe, abençoe, abençoe.